Para começar o programa de hoje falando sobre um assunto bem importante, gravidez na adolescência, que normalmente é considerada de alto risco, tá? Além das várias transformações no corpo, a gestante adolescente também passa por várias mudanças na mente e na rotina também. No Brasil, a taxa de grávidas com menos de 17 anos é de 57%. Uma realidade que, claro, demanda acolhimento e acompanhamento especializado. Assunto para o Papo de Quinta. E o nosso trio está formado aqui no nosso Papo de Quinta, no estúdio do Mulher Demais. Eu recebo a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos de volta. Bom sempre recebê-los aqui, viu? Daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas deixa eu convidar o pessoal de casa para participar do nosso Papo de Quinta, deixá-lo mais completo, mais rico. Gravidez na adolescência é o assunto de hoje. Qual é a sua dúvida? O que é que você quer saber sobre esse assunto? Quero e conto com a sua participação através do WhatsApp do Mulher Demais, tá aí na tela, o 991050400. Você manda sua mensagem, compartilha alguma experiência. Gravidez na adolescência é o nosso tema, o nosso assunto de hoje aqui, tá? E eu abri aqui o nosso assunto, né? A introdução foi falando que a gravidez na adolescência normalmente é de alto risco. Por que isso, doutora Andréa? Sim. Toda gravidez na adolescência é de alto risco porque a gente tem uma predisposição a mais doenças que acontecem na gravidez, como aquela famosa pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que é o aumento da pressão, diabetes. Qual estado nutricional essa adolescente ela chega para gestar, além de todos os fatores que a adolescência já tem, né? A mudança corporal, a saúde mental, então é sempre considerada assim uma gestação de alto risco, a gravidez na adolescência. Também citei, né, que é uma realidade que traz muitas transformações. Para essa menina, de uma forma geral, é corpo, mente, para a família também, né, André? E apesar de os números estarem caindo, se a gente for observar, né, o passado, 10, 20 anos atrás, ainda é uma realidade muito constante, muito presente. Por que o acolhimento nesse momento parece tão difícil, né? Aproximar a família dessa adolescente que muitas vezes é julgada. O que a gente sempre fala aqui todo o programa, o machismo ele quer controlar as mulheres e ele faz com que o julgamento sobre a mulher mais jovem seja maior ainda em alguns aspectos do que as mulheres mais experientes. Então, o que querem? Que as mulheres sigam um padrão e quando essa menina não segue o padrão de casar, né, de construir essa família e aí, num longo prazo, ter filhos, ela vai ter mais cedo. Então, o que você fez de errado, né? Por que você fez isso? A gente não te orientou, a escola não falou, você não viu os vídeos na internet. O que aconteceu? Por que você deu tão errado na vida? E aí, muitas falas de peso caem sobre aquela jovem e ela vai sentir isso com certeza, às vezes até repercutindo na gravidez negativamente. Sim. Então é importante, que você falou muito bem, ter esse acolhimento e a família entender que, independente do que aconteceu, desenvolver um bem-estar, desenvolver uma boa relação com aquela jovem vai fazer com que a gravidez seja uma experiência muito melhor. Sim. Eu até vi recentemente, André, você falando no Instagram, que algumas pessoas julgam assim, engravidou porque quis. Eu faço essa postagem. Pois é, foi exatamente uma postagem no teu Instagram. Por que nem sempre é assim, né? A gente julga a mulher, dizer assim, você engravidou porque quis, porque tem tantos métodos, né? Sim. Contraceptivos aí disponíveis. Por que nem sempre é assim? Porque nem sempre é uma vontade. Porque não existe nenhum método 100% seguro. Ponto. Não existe. Eu fiz vasectomia, eu fiz laqueadura, eu estou usando DIU. Não existe nenhum método 100% seguro. Sempre vai haver algum tipo de falha, mesmo que seja muito pequena. André, você quer dizer que a gente não deve fazer nenhum método anticoncepcional? Não, não é isso. Façam os que vocês souberem, que forem bons para vocês, aconselhado pelos médicos de vocês, façam. Mas não existe nada seguro 100%. Então, mesmo que você tome as precauções, faça tudo bonitinho, ainda existe possibilidade de você gestar uma criança, né?
A gente já recebeu algumas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais e a Patrícia traz um relato aqui pra gente, dizendo assim, ó, eu sei bem o que é gravidez na adolescência. A minha filha, Monique, ficou grávida aos 14 anos. O parto foi cesáreo. E ela coloca aqui pra gente que abraçar é o mais importante. 14 anos, gestação precoce, né, doutora? Sim. Pelo que parece, graças a Deus e graças a todo o acompanhamento que certamente a Monique teve, ela está bem, né? Mas com 14 anos de idade, quais são os principais riscos que essa mulher pode ter? A primeira coisa, quando chega um adolescente com pré-natal, a gente já vê aquela fragilidade daquela menina tendo que assumir a responsabilidade de criar um filho. Então, a parte psicológica, a saúde mental, a gente começa já daí. A gente normalmente escuta, eu acho interessante, porque quem está acompanhando quer falar o tempo todo. E a gente precisa até dar voz àquela menina que precisa amadurecer para criar um filho, né? As doenças hipertensivas, diabetes na gravidez, anemia, as alterações nutricionais. A gente tem adolescentes que cultuam o corpo e a nutrição, como é que está, a baixa de ferro é impressionante. Mas é interessante quando o André colocou no ponto das falhas dos métodos, é entender que a gravidez na adolescência, ela tem um percentual de 11 milhões ao ano em todo o mundo. E elas não acontecem por falha dos métodos, elas estão acontecendo porque nós estamos falhando com a educação em sexualidade. Sim. Então, a gente precisa, meninas, nós mulheres, e eu falo para os meninos e homens, nós estamos prontas para engravidar. O nosso organismo, ele seleciona os hormônios, ele armazena hormônios, ele prepara o óvulo que vai crescer 120 dias antes. E qualquer descarga de medo de engravidar vai liberar o hormônio, ter até uma ovulação precoce. Portanto, métodos contraceptivos são para ser orientados e utilizados. Então, a primeira coisa, temos métodos seguros, mas estamos falhando no diálogo com a educação em sexualidade. Exatamente, inclusive, é justamente esse o relato da Verônica Soares aqui. Ela disse o seguinte: bom dia, Bruna, engravidei do meu terceiro filho tomando anticoncepcional e foi muito difícil. Imagina engravidar aos 14 anos. Aí ela fala assim, eu sei que não devemos julgar nem apontar, mas também ela diz aqui uma opinião pessoal, tá? Imagina passar a mão na cabeça de um filho, parece que vai ser uma gestação a todo ano. Talvez não seja bem passar a mão na cabeça, mas instruir esse adolescente, né? Sim. E ter uma conversa leve, mas ainda assim informativa, para que tudo seja construído da melhor forma possível, para depois não dizer assim, a culpa é minha, porque eu não falei, porque eu não conversei. Essa responsabilidade vai muito da família também, não é, André? Com certeza. E assim, uma frase que é um clássico, assim, brigar adianta do quê? Né? Se você for brigar porque você fez aquilo que eu falei agora há pouquinho, então tenta acolher e orientar, como você falou muito bem, Bruno. E a orientação não é dizer, ei, tá tudo bem, foi tudo certo, viu? Não é isso. É dizer o que aconteceu, o que a gente pode aprender com isso. Porque é isso, cada coisa que acontece na vida que não foi num curso natural e que era o que a gente desejava, tem algo a nos ensinar. Então a gente tem que refletir, conversar para entender isso, o que aconteceu e o que podemos fazer de hoje em diante para que não aconteça mais. Exato. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. E repito, né, reforço aqui o convite para que você possa participar, enviar sua opinião, inclusive, como fizeram algumas telespectadoras, mas tirar suas dúvidas também através do nosso WhatsApp. Aproveita a presença dos nossos especialistas aqui e manda sua mensagem para o 991050400 ou através do @Correio TV. Eu volto já, viu, gente? Até daqui a pouquinho, então. Agora o